Olá, boa tarde. Estamos aqui para falar de Nelson Goodman e do valor referencial da pintura. Portanto, digamos que é uma compreensão da arte, uma teoria da arte diferente daquela que nós vimos com o Clive Bell. É também importante ressaltar que o Clive Bell é anterior a Nelson Goodman, que já nasceu em 1926, se não estou em erro, e portanto acompanhou toda a arte abstrata e contemporânea, teve portanto ideias diferentes relativamente a Clive Bell, que é um homem que desenvolveu as suas teorias principalmente no final do século XIX, princípio do século XX. Eh, E portanto hoje vou compartilhar convosco também o PowerPoint. Como nós podemos ver, para diferentemente de Clive Bell, Nelson Goodman atribui um valor cognitivo à arte. E, portanto, em que consiste este valor cognitivo? Ao contrário de Clive Bell, para quem o valor da arte residia no tipo de experiência que a contemplação de obras de arte proporciona ao espectador atento e sensível, o filósofo Nelson Goodman, que nasceu em 1906 e morreu em 1998, defendeu que o valor da arte decorre do facto de as obras de arte nos proporcionarem conhecimento. O valor da arte é, por isso, cognitivo. Esta característica obriga-nos a abandonar a distinção, por um lado, entre ciência e conhecimento e, por outro lado, entre arte e emoção, que eram distinções que o Clive Bell fazia e que o próprio Kant também fazia. Apreciar uma obra de arte consiste em interpretá-la e compreendê-la e não em experimentar de forma mais ou menos passiva um determinado estado mental, como o prazer ou a emoção estética, desligado de toda a preocupação conceptual. Aqui estamos a referir-nos ao Clive Bell, não é? Que falava na contemplação da forma significante. E o objetivo da arte não é proporcionar um tipo particular de experiência, mas satisfazer a nossa necessidade de analisar, organizar e de dar significado ao mundo complexo e variado em que vivemos. Segundo Goodman, não são os objetivos que distinguem a arte da ciência, mas os recursos ao dispor de cada uma destas atividades para os alcançar. Os meios da arte são diferentes dos meios da ciência, ou seja, o recurso que um cientista utiliza para chegar àquilo que ele quer é diferente dos recursos que um artista utiliza para chegar onde ele quer. Os meios da arte são diferentes dos meios da ciência, mas a finalidade de ambas, em última análise, é a mesma. Ao contrário do romantismo, que via na arte uma atividade muito distinta da ciência, enquanto a arte explorava o mundo interior das emoções subjetivas para se exprimir melhor, a ciência procurava captar o mundo exterior com objetividade. Goodman considera a arte e a ciência num plano de igualdade. Para defender a sua teoria do valor da arte, Goodman enfrenta então duas tarefas principais. Uma é mostrar que a relação interessada que mantemos com as obras de arte pode ser bem mais explicada pela sua função cognitiva do que pelos sentimentos que nos proporciona. A outra tarefa é mostrar que toda a arte, incluindo a pintura abstrata ou a música, refere a alguma coisa. A primeira tarefa é essencial porque tradicionalmente a arte é vista como uma atividade mais próxima das emoções do que da razão e da ciência. A segunda tarefa deve a sua importância ao facto de uma obra de arte, de modo a proporcionar conhecimento, ter de se referir a alguma coisa. A primeira tarefa implica submeter as explicações tradicionais da experiência estética a uma reavaliação crítica, ou seja, afastamos aqui de Kant, afastamos de Clive Bell, e o primeiro aspecto a destacar é que, ao contrário de Kant, por exemplo, a apreciação estética de um objeto ou de uma obra de arte não se caracteriza pela suspensão do juízo, ainda que momentânea, das nossas capacidades de conceptualização e análise. Apreciar esteticamente uma obra de arte não consiste em adotar uma atitude meramente passiva, na qual o sujeito suspenderia todas as suas preocupações cotidianas para mergulhar num estado de pura contemplação de formas e padrões. Para apreciar as relações formais num quadro, num musical ou num poema, o espectador tem de aprender a distinguir os vários aspectos da obra e interpretar à luz da sua experiência do mundo. Tem de interrogar as obras e a si próprio em função dos desafios que as obras colocam. Ora bem, temos aqui um quadro
que é de Salvador Dalí, que é a Tentação de Santo António, que também foi representada por muitos outros autores, muitos outros pintores. E podemos dizer que apreciar esteticamente esta obra, ou um poema do Herberto Helder, um poeta português muito conhecido, envolve mais esforço de compreensão e de interpretação. Por outro lado, a ideia de experiência estética desinteressada também não é satisfatória. Como relativamente a qualquer conhecimento científico, estamos interessados em saber mais, não por interesse prático, mas para satisfazer a nossa curiosidade acerca do mundo e de nós próprios. Por outro lado, ainda, as teorias hedonistas, as teorias do prazer, também não parecem satisfatórias. Existem muitas outras formas de obter prazeres mais intensos do que aqueles que são proporcionados pela arte. Isto mostra que o prazer não é uma condição suficiente da arte, mas também não é uma condição necessária. A preocupação central de muitas obras de arte não consiste em proporcionar prazer aos espectadores, não é, portanto, em função do sentimento de prazer que as apreciamos. A terceira possibilidade foi proposta por Clive Bell. O valor da arte reside no tipo especial da experiência que a forma significante proporciona. Lembram-se de termos falado da forma significante e da contemplação estética ou da emoção estética ser possível pela contemplação da forma significante. Mas também esta resposta, a resposta de Clive Bell, não é satisfatória para Goodman, dado que a emoção estética é definida como aquilo que a forma significante provoca, e por outro lado, dado que a forma significante é aquilo que provoca a emoção estética, este tipo de raciocínio é circular e falacioso e, portanto, Nelson Goodman não aceita esta perspectiva de Clive Bell. Excluída a caracterização da experiência estética em termos de prazer e de hedonismo desinteressado, de atitude e de emoção estéticas, restaria o apelo à distinção entre emoção, o domínio da arte, e razão, o domínio da ciência. Mas esta separação, diz Goodman, é um erro. As emoções são importantes na apreciação da obra de arte porque desempenham um papel cognitivo. São as emoções que nos permitem identificar as propriedades relevantes das obras de arte e aceder à sua interpretação. Sem emoções para nos orientarmos, as características de uma escultura, de uma sinfonia ou de uma pintura seriam inalcançáveis. Para levar a cabo a segunda tarefa, não sei se se lembram, mas era a tarefa de mostrar que toda a arte refere a alguma coisa, Goodman tem de defender que as obras de arte atuam como símbolos dos outros aspectos da realidade. A sua função consistiria, portanto, em referir aquilo de que são símbolos. Cada forma de arte em particular, com os seus meios de expressão próprios, sons, imagens, palavras, etc., conforme a arte que temos em causa, não é? Podemos estar a falar de literatura, podemos estar a falar de música, de cinema, etc., deverá ser entendida como um conjunto ou como um sistema de símbolos cujo funcionamento depende do respeito por certas regras específicas, exatamente como as línguas naturais. Assim como o nome Mona Lisa é usado para referir uma determinada mulher, a pintura de Leonardo da Vinci com este título refere-se à mesma mulher, embora o faça por meios diferentes, recorrendo a uma linguagem cujos símbolos são específicos da pintura, como linhas, cores, formas. E tal como as línguas naturais obedecem a regras que é necessário respeitar para as utilizarmos adequadamente, o mesmo fenómeno aconteceria na pintura, no cinema ou na música. A ideia de que as obras de arte seriam dispositivos simbólicos destinados a referir aspectos da realidade não podia ser separada da sua função cognitiva. Ora, explicando isto, é melhor explicarmos o que é um verbo conhecer, é um verbo transitivo que implica um complemento direto, ou seja, conhecer implica sempre conhecer qualquer coisa. Nós não temos conhecimento sem termos um objeto conhecido. Se a arte tem como finalidade proporcionar conhecimento, esta função depende crucialmente das diferentes obras de arte serem capazes de referir algum objeto. Sem capacidade de referência, a arte não poderia desempenhar a função cognitiva que Goodman lhe atribui. Uma característica dos vários tipos de linguagem é o seu caráter convencional. A relação entre os símbolos linguísticos e os objetos que referem é arbitrária ou imotivada. A palavra cão refere em português os cães. Estes, no entanto, em inglês podem ser referidos pela palavra dog e em francês pela palavra chien.
O uso destas palavras é tão arbitrária como conduzir pela direita ou esquerda. Convencionou-se assim. Portanto, também Nelson Goodman vai dizer que a pintura e a arte dependem de símbolos convencionais, não é? De linguagens convencionais. A ideia de Goodman é que as linguagens da arte referem o que referem de maneira puramente convencional e não como se poderia esperar, considerando o caso da pintura figurativa, por imitação do que é representado. A forma escolhida por Leonardo da Vinci para referir a Mona Lisa seria tão convencional como o nome Mona Lisa. Tal como o nome Mona Lisa não imita a Mona Lisa, o retrato de Leonardo da Vinci também não vai representar por imitação a pessoa em causa. Nenhuma obra de arte, afirma Goodman, representa por imitação. Ora, há quem ache esta ideia muito polémica e controversa. A experiência que as pessoas geralmente têm da pintura parece contrariar esta ideia. Porquê? Porque quando nós vemos os quadros de Da Vinci, nós consideramos que estes são muito mais realistas que os quadros de Paul Monet, mais moderno, um impressionista, ou de Cézanne, que tem formas geométricas na sua paisagem, por exemplo, ou nas suas naturezas mortas. Admitir isto significa que há quadros que representam mais por imitação do que outros. Isto é um facto que nós fazemos uma distinção entre quadros mais realistas do que outros. Então consideramos que nos quadros realistas há mais imitação do que há nos outros quadros. Mas quando olhamos, por exemplo, para este quadro de Kandinsky, apesar das dificuldades que a teoria de Goodman enfrenta a respeito do realismo na pintura figurativa, a teoria de Goodman, no entanto, revela-se mais eficaz a lidar com o problema da referência da pintura abstrata. Ao olharmos para obras como as pinturas de Kandinsky, este é um exemplo de uma pintura de Kandinsky, somos levados a pensar que não tem referência. Mas isto não é verdade. Uma pintura, ainda que abstrata ou monocromática, como aquela que nós vimos do Yves Klein, refere as propriedades que ela própria possui ou exemplifica, um certo padrão de formas, linhas, cores, etc. Entendidas como símbolo, as obras de arte podem referir aspectos da realidade de diferentes maneiras. A representação é apenas uma dessas maneiras. Outra forma é a exemplificação. Uma exemplificação pode ser literal ou metafórica. Um quadro monocromático de Yves Klein exemplifica literalmente determinada cor. Contudo, nem sempre a exemplificação funciona em sentido literal. Uma obra de arte pode ser, segundo Goodman, pode exemplificar uma propriedade em sentido metafórico. Isso é mais visível na música ou na literatura, por exemplo. Porquê? Porque na música, quando nós identificamos a atmosfera musical, não são só os sons que são tristes, mas é aquilo que é representado também é uma atmosfera de tristeza. Estou a pensar, por exemplo, na música de Mahler, sobretudo no concerto número 5 de Mahler. Na literatura isso também acontece, muitas vezes aquilo que é dito não é aquilo que nós, não é direto, mas reenvia para um sentido simbólico e, portanto, é um sentido metafórico. Às vezes os poemas que nós lemos não é no sentido literal que nós os interpretamos, como vocês sabem, quando estudam literatura, mas é muitas vezes no sentido metafórico. E por isso é que eu digo que isto é mais visível na música ou na literatura do que na pintura. Na pintura temos mais uma exemplificação, muitas vezes literal, do que propriamente metafórica. Mas essa exemplificação também pode ser metafórica. Espero que tenham percebido. Nelson Goodman é de facto um autor um pouco mais difícil do que o Clive Bell, mas de qualquer maneira é uma importante teoria a ter em conta como o universo das teorias que vocês já aprenderam para poderem aplicar no trabalho que vão fazer. E portanto hoje ficamos por aqui. Caso haja dúvidas, então discutiremos as dúvidas na aula síncrona. Ok? Obrigada, um beijinho para vocês.